Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, está chegando pela primeira vez, veio aí pelo título do vídeo, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. Eu sou a Lu e na aulinha de hoje vamos aprender como fazer o cálculo do frete dos correios, isso mesmo. Esta aula está super completa, a gente vai aprender desde como fazer ali a simulação do frete para cliente, como embalar, qual a caixa usar, as medidas, como preencher a declaração de conteúdo. Então está super completo e já vou pedindo para vocês curtirem o vídeo, comentem e compartilhem aí em todos os grupos que vocês puderem para que outras pessoas também possam ser ajudadas pelo conteúdo desse vídeo, que está super completo. Então, vamos estar dando início aqui no nosso passo a passo, vamos dizer assim. Vamos começar falando das caixas. Qual tipo de caixa eu devo usar para enviar os meus produtos, os meus chinelos? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês uma caixinha que eu utilizo para fazer os envios dos meus produtos, tá? Eu compro ela nos marketplaces, vocês podem comprar. Basta pesquisar lá caixa para envio que vocês vão encontrar diferentes modelos lá, tá? Então, eu utilizo essa aqui, ela vem desmontada e a gente vai montando na hora que a gente vai fazer o envio. Eu vou deixar para vocês as medidas dessa que eu utilizo, tá? Caso vocês tenham interesse em comprar nessa mesma medida. Dependendo do modelo, eu consigo enviar até 3 pares aqui dentro, tá? Depende do modelo e da numeração, tá bom? Então, essa é a caixinha que eu utilizo. Ela é uma caixa lisa, isso é muito importante, porque para fazer o envio, não pode ser caixa com escritas, não pode ter nada na caixa, ela precisa ser assim. Por esse motivo que eu já compro ela assim, padrão, para enviar nos correios, tá? Lu, posso usar outro tipo de caixa? Estou começando agora, não posso investir ainda em caixa, ou faço poucos envios e não quero comprar tantas caixas, porque essas caixinhas elas vêm em mais quantidade, tá? Então, se você tá começando agora, ainda faz poucos envios, você pode reutilizar caixinhas de sapato. Então, aqui vou deixar 2 dicas para vocês quanto à reutilização de caixas. Primeiro, vocês devem estar encapando a caixa com um papelzinho como este aqui, que seja liso, tá? Vocês compram em livrarias, bazares, vocês conseguem comprar. A caixa não pode ter nenhuma escrita, então vocês vão encapar a caixa e fazer o envio de vocês. Lu, não tô sem papel em casa, preciso fazer o envio. O que eu faço? Vocês vão desmontar a caixa, tá? Então, basta você vir aqui, ó, desmonta toda a caixinha e você vai montar ela novamente no avesso. Então, no momento em que você montar ela novamente, ela vai ficar com essa parte aqui. Ela vai ficar com essa parte aqui, que é a parte lisa, vai ficar pro lado de fora e você pode estar reutilizando essa caixa também, tá? Então, fica aí 3 sugestões para vocês, tá certo? Outra coisa, é na hora das medidas. É muito importante que você tenha as medidas precisas da caixa que você vai fazer o envio. Então, se você for fazer o envio somente de um par de chinelos, se você tiver uma caixinha menor, você pode usar. Se você não tiver, eu aqui envio tanto 1, 2 ou 3, utiliza a mesma caixa, tá? Mas pode usar uma caixinha menor e você vai precisar ter todas as medidas dela. Então, aqui então, vamos precisar da altura, da largura e do comprimento da caixa, tá? Procurem usar caixas que fiquem ali mais ou menos no tamanho do produto, tá? Porque quanto maior a caixa, pode estar resultando do aumento aí do frete, tá certo? Então, você precisa ter todas as medidas da sua caixa, que são as dimensões. Depois disso, a gente vai usar lá no simulador, que depois nós vamos lá para a tela do meu celular pra gente fazer juntinhos, tá? Outra coisa, vocês vão precisar de uma balancinha. Essa aqui é a minha balança, é balança de cozinha, tá, meus amores? Vocês conseguem comprar aí nos marketplaces bem baratinho. Essa aqui acho que eu paguei R$29,90. Mas pesquisem aí que vocês conseguem encontrar com um precinho bem legal. Por que a gente precisa da balança? Nós precisamos pesar. Depois que a gente embalar o chinelo, deixar a caixinha prontinha, a gente vai pesar.
tá? O peso é muito importante que seja exato, da sua embalagem já pronta com o chinelo, tudo que você for enviar dentro da caixinha lacrada você pesa. Se você colocar o peso errado, vai aumentar o frete, porque o cálculo do frete ele é feito a partir do peso e do tamanho da caixa. Por esse motivo, é tão importante que você seja preciso na hora das medidas e na hora do peso, tá bom? Então, feito isso, mediu, pesou, nós vamos para o simulador. Então, agora, a gente vai lá para a tela do meu celular e depois vamos seguindo o vídeo. Essas são as informações mais importantes aí que eu tenho para passar para vocês. Outra coisa aqui, meus amores, é quanto à fita, tá? Você pode usar qualquer uma das duas. Porém, aqui eu gosto de usar essa aqui na hora de fechar a caixa, tá? Na hora de montar. E na hora que eu vou colar a etiqueta ali na caixinha, procurem usar uma fita que seja transparente, tá? Para não ter nenhum problema lá na hora do correio de ficar ilegível as letras, tá? Então, qualquer uma das duas dá. Porém, na hora de colar a etiqueta, depois a gente vai fazer juntos, tá? Eu mostro pra vocês, tá certo? Então, agora vamos lá pra tela do meu celular que eu vou mostrar pra vocês como fazer pra gente, então, estar simulando e enviando pra cliente. Após, a gente vai estar fazendo a declaração de conteúdo juntinhos, tá certo? Então, meus amores, aqui a gente vai começar montando a caixinha. Se você comprar a caixinha desmontada, tá? Tem de vários modelos, pesquisem bastante os valores, tá, pessoal? Quanto menor for o seu custo de envio com o material, maior vai ser o seu lucro aí no seu produto, tá? Então, tudo a gente precisa calcular conforme o que a gente gasta, inclusive nas embalagens, tá? Então, aqui eu começo montando a caixinha. Aqui eu vou passar a fita, vou começar fechando aqui a parte de baixo da caixinha. Fechei aqui a caixinha, tá, meus amores? Agora aqui a gente vai colocar tudo que você for colocar, tá? Aqui eu vou colocar um par de chinelos só como exemplo aqui pra vocês, tá? Aqui, então, coloquei um par de chinelos aqui, você vai colocar dentro da caixinha. Aí, você vai observar, se você vai enviar um par de chinelo, você pode colocar assim. Se você for enviar mais, você coloca um de costa pro outro e vai ajustando para acomodar todos. Muito importante, vocês devem cuidar, se o trabalho for com muitas pérolas, se for com flores maiores, vocês tomem cuidado para as flores ficarem bem arrumadinhas, não ficar em atrito uma com a outra, para não acabar danificando o trabalho, tá? Aqui, somente como um exemplo para vocês, você vai fechar a caixinha. Vamos fechar aqui a caixinha, a gente vai passar a fita aqui novamente, tá? Você pode passar... Passa umas quantas vezes aí pra caixinha ficar bem fechada, tá? Lembrando que aqui tô usando como exemplo uma caixinha que eu compro pronta, que é específico para isso. E vocês podem encapar uma caixinha de sapato, ou como eu mostrei pra vocês, estarem virando uma caixinha, transformando ela, deixando a parte lisa pra fora, tá? Então, fica essas opções aí pra vocês, tá? Aqui você lacra bem direitinho, tá? Vou passar só uma volta aqui, tá, meus amores? Porque é só um exemplo aqui pra vocês. Quando vocês forem fazer o envio, vocês podem passar mais vezes, tá? Deixando bem fechadinha a caixinha, tá? Então, feito isso, colocou o que você vai enviar ali dentro, tá? Tantos pares de chinelo, a gente vai pesar. Então, você vai pegar a balança, vamos ligar aqui. Com o tempo, vocês já vão sabendo mais ou menos, ó. Então, aqui, um par de chinelos ficou já embalado nesta caixa com 354 gramas, tá? Então, aqui, você vai ter esse peso de referência, tá? Pesamos aqui a nossa embalagem, agora a gente vai medir. Aqui, eu tenho nessa caixinha as seguintes medidas. Aqui, eu tenho 9 de altura por 27 de comprimento e 18 de largura, tá? Então, aqui eu utilizo essa caixinha padrão, tá certo? Você pode aumentar a caixa conforme a quantidade de produto que vocês forem enviar, tá certo? Então, temos as medidas e temos o peso da caixa. Então, agora, a gente vai ir lá pro simulador. Aqui, então, pessoal, o aplicativo que a gente vai estar utilizando para fazer aí o cálculo do frete pelo celular é este aqui que está aparecendo aqui na tela para vocês, calcular frete dos correios.
Ele é uma versão gratuita, tá? Vocês não precisam pagar nada para utilizá-lo. Basta ir na loja de aplicativo do seu celular e baixar ele no seu celular. Baixou, basta clicar aqui em abrir. Existem diversos outros aplicativos que vocês também podem utilizar. Eu vou mostrar para vocês através deste, que é o que eu utilizo aí no meu dia a dia para fazer os cálculos e as simulações para as clientes. Abrindo aqui então, meus amores, o aplicativo. Você baixou, você vai abrir, então a gente vai abrir nesta tela aqui. É um aplicativo bem fácil para utilizar, não tem complexidade, ele é bem didático. Então, quais informações nós vamos estar precisando aqui para preencher e fazer a simulação? Inicialmente, nós temos aqui o CEP de origem. CEP de origem é o nosso CEP, é a origem de onde está partindo a encomenda. Aqui, então, vou pegar um CEP aleatório da cidade de Porto Alegre para estar fazendo esse cálculo. Então, para utilizar aqui como exemplo. Preenchido, então, com o CEP. Próxima informação que nós temos aqui é o formato. Então, você vai selecionar o formato da sua embalagem. No nosso caso, será caixa ou pacote. Você também tem aqui rolo, cilindro ou esfera ou envelope. Vamos selecionar a opção caixa ou pacote. Ao lado, nós temos a opção de peso. Então, aqui ele começa a marcar até 300 gramas, até 30 quilos, que é o máximo que você consegue enviar pelo correio, tá? Então, aqui é bem importante que a gente esteja selecionando a opção correta. Então, nós medimos a caixinha e pesamos anteriormente. O peso ultrapassou as 300 gramas. Então, aqui a gente não vai selecionar até 300 gramas, a gente vai selecionar até 1 quilo. Por quê? Se você fizer ali a simulação até as 300 gramas e enviar para sua cliente e ela fizer o pagamento do frete conforme o que você calculou, se você chegar lá na hora no balcão, o atendente pesar a sua embalagem, vai passar e o valor vai ter diferença e você terá que arcar com essa diferença, tá? Então, aí, sempre muito importante pesar corretamente e preencher corretamente na hora de fazer a simulação, certo? Após o peso, nós temos a altura. A caixinha que eu vou utilizar aqui para fazer simulação é a caixinha que eu utilizo como padrão, tá? Então, ela tem, no caso, 9 de altura por 18 de largura e 27 de comprimento, tá? Aí, você mede a caixinha e preenche conforme as dimensões da sua embalagem. Aqui abaixo, nós temos serviços opcionais. Aqui eu não mexo em nada, tá, pessoal? Aqui tem outras opções, mão própria, aviso de recebimento, declaração de valor, tudo isso acrescenta valor, tá? Então, eu não mexo em nada aqui dessas opções. Preencho apenas essas que eu estou preenchendo com vocês. Aqui, bem legal desse aplicativo é que para facilitar aí o nosso dia a dia, a gente consegue salvar essas principais informações, tá? Então, clicando aqui neste ícone, você vai salvar as informações. Observem a mensagem aqui abaixo. As informações do pacote atual foram salvas e estarão preenchidas na próxima vez que você abrir o aplicativo. Então, sempre que você for fazer uma simulação e você abrir, vai ficar salvas essas informações, que no caso é o seu CEP, o peso e a embalagem que você costuma utilizar. Lu, mas se for uma embalagem mais pesada ou maior, não tem problema, vocês podem vir aqui e alterar manualmente. Quero limpar essas informações, basta você clicar na lixeira e as informações serão deletadas daqui, tá? E você preenche tudo manualmente novamente, combinado? Seguindo, então, um pouquinho mais abaixo, a gente tem a última informação que a gente precisa preencher, que é o CEP de destino, ou seja, o CEP da cliente. Vou utilizar aqui com vocês um CEP aleatório de São Paulo para a gente estar fazendo essa simulação. Então, aqui tudo preenchido. Temos o CEP de origem, o peso, dimensões e destino. Feito isso, basta você clicar em calcular frete. Ele vai trazer para vocês as opções disponíveis de envio para o CEP de destino. Aqui, então, quais são as modalidades que aparecem? Temos aqui, então, uma modalidade PAC, que é um envio que demora um pouquinho mais para chegar na casa da cliente e tem um custo-benefício para a cliente mais baixo. Após, a gente tem as modalidades de SEDEX, que tem um custo mais elevado, porém chegam bem mais rápido para a casa da cliente, tá? Então, aí, você fez a simulação
você vai compartilhar com a sua cliente. Como você vai compartilhar? Clicando aqui nessa anteninha, você irá clicar aqui e vai abrir uma janela com as seguintes opções de compartilhamento, tá? Então, se você tá falando com a cliente pelo WhatsApp, basta você compartilhar via WhatsApp conforme onde você estiver falando com a sua cliente, tá certo? Então, é dessa maneira que você vai enviar para ela. Enviou, a sua cliente vai escolher a melhor opção de envio para ela e basta você somar este valor de envio com o valor total do pedido da cliente, tá certo? Então, agora a gente vai estar fazendo as etapas finais aqui do nosso envio. Agora a gente vai para a parte da etiqueta, tá? Então, quais as informações vocês devem pedir para a cliente de vocês na hora de fazer o preenchimento da etiquetinha? Aqui vocês podem fazer manual mesmo ou podem fazer pelo computador também a etiqueta de envio, tanto faz, tá certo? Então, quais são as informações que vocês devem pedir para a cliente de vocês? Então, vamos lá. Aqui você vai preencher, você vai escrever ali destinatário. Você vai pedir para sua cliente o nome completo, tá? O nome e endereço. Endereço você vai pedir a rua da cliente, o número, o bairro e também a cidade e estado. E também o CEP, que é muito importante, tá? Então, estas são as informações que vocês devem pedir para a cliente. Então, você vai pedir essas informações, vai preencher a etiquetinha. Esta parte aqui, meus amores, que a gente vai colocar os dados da cliente, a gente pode colar no lado de cima da caixinha, tá? Daí aqui a gente vai usar aquela fita transparente e você pode passar aqui por cima de toda a etiquetinha. Na parte de trás da caixinha ou no lado, em outra lateral da caixa, você vai preencher com os dados do remetente, tá? Remetente, no caso, somos nós que estamos enviando a caixinha para cliente. Então, você vai colocar aqui o seu nome e o seu endereço. O mesmo endereço que os mesmos dados que você pediu lá para cliente, você vai colocar os seus dados aqui, tá certo? Então, você vai preencher com os seus dados, seu nome e o seu endereço. E você vai colar em outra lateral da caixa. Então, aqui na parte de cima, a gente vai colocar os dados do cliente, tá? Coladinho, bem arrumadinho aqui na parte de cima. Os seus dados você pode pôr em uma das laterais ou no lado de baixo da caixinha, tá? Então, essas são as duas etiquetinhas que a gente vai fazer, destinatário e remetente. Lembrando que aqui eu tô fazendo à mão só para mostrar para vocês. Vocês podem também, se vocês tiverem computador ou algum sistema computadorizado, fazer pelo computador, tá bom? Vai ser da mesma maneira. Agora aqui, a gente precisa estar fazendo a declaração de conteúdo. Aqui, meus amores, uma dica bem importante para vocês, principalmente para quem nunca enviou, que é a declaração de conteúdo. O que é a declaração de conteúdo? Aqui você vai preencher com os seus dados e os dados do seu cliente. Aqui você vai fazer uma breve descrição daquilo que você está enviando. Aqui tem uma dica bem importante para vocês. Levem a caixinha de vocês sempre com uma declaração de conteúdo pronta já para o correio, tá? Dessa forma, vai otimizar o seu tempo, você não vai perder tempo lá na hora preenchendo as declarações de conteúdo, tá? Eles dão lá no correio gratuitamente, se você não tiver, tá? Se você chegou lá com a caixinha sem a declaração de conteúdo, você precisa ter ela, tá? Para enviar. Eu acredito que seja em todos os correios que seja obrigatório, tá? Então, eles fornecem lá na hora e você pode preencher na hora. Mas vamos dizer que você chegue lá com 5 caixas para enviar. Imagina quanto tempo você vai perder, vamos dizer assim, preenchendo todas as declarações. Então, levem sempre com a declaração de conteúdo já preenchida de casa, colada na caixa. Levem a caixinha pronta, que vai otimizar o tempo de vocês. Vocês terão apenas que fazer o envio, tá bom? Eles dão gratuitamente no correio ou você pode imprimir. Aqui eu imprimi. Em uma folha de ofício, você consegue imprimir 2 declarações de conteúdo. Lu, não tenho impressora. O que vocês vão fazer? Quando você for no correio fazer o envio, você pede uma declaração de conteúdo a mais. Você leva aí e faz xerox. Faz uns 4 ou 5 xerox e você tem em casa, sempre que você for fazer envio, você já leva preenchido lá
junto com a sua caixinha, tudo direitinho, tá bom, meus amores? Digo por experiência própria de vocês, quando eu comecei a fazer os envios, eu preenchia lá na hora, levava um tempão, às vezes chegava na agência, estava lotada, então acaba atrasando demais o nosso trabalho. E dessa forma aqui eu levo tudo pronto e é bem mais rápido. Pede uma declaração de conteúdo a mais lá para atendente, que eles vão dar para você sem problemas, tá? Daí você tira xerox ou entra no Google se você tiver impressora. Esse aqui eu entro no Google, coloco lá declaração de conteúdo. Eu acredito que seja padrão para todos os estados, tá? Você imprime lá e preenche, tá certo? Então, dessa maneira aqui você vai preencher com seus dados, aqui você vai colocar a data e você vai colocar a sua assinatura, tá certo? Dessa forma, você vai apenas dobrar ela, tá? Aqui tem duas, então aqui eu vou destacar. Aí, depois que você preencher, você vem, dobra ela ali bem direitinho e cola na caixinha. Pode ser ao lado ali da etiqueta que você vai colocar com o seu nome de remetente, tá? Coloca a dobradinha assim, passa bastante fita por cima pra ficar bem fixado na caixinha, tá certo, meus amores? Então, aqui daí você vai colocar na parte de cima ali a etiquetinha com destinatário, tudo certinho, com os dados tudo certinho. Não esqueçam de nenhum dado, tá, meus amores? Sempre que vocês preencherem essa etiqueta, podem tirar uma fotinho e manda pra cliente, pede pra ela confirmar. Você pode confirmar pra mim se os dados estão todos certinhos, ela vai confirmar pra você e vai ficar tudo certo, tá bom? E daí, então, aqui ou na lateral ou na parte de baixo, você cola ali a declaração de conteúdo com uma etiquetinha com o seu nome, tá certo, meus amores? Então, dessa maneira, você vai chegar na agência dos Correios já com a sua caixinha pronta e basta fazer o envio. Tá certo, meus amores? Então, ficamos por aqui com esse vídeo. Espero muito que tenha ajudado vocês. Eu sei que a gente tem essa dúvida quando a gente tá começando, como fazer o envio para outra cidade, para outro estado. E se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha com todos os grupos que vocês puderem, para que outras artesãs, outros artesãos que tenham essa dúvida também consigam aprender o passo a passo de como fazer os envios dos seus produtos, tá certo, meus amores? Então, ficamos por aqui, beijinhos de luz e até o próximo passo a passo.